Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui até agora. Te agradecemos pela tua presença, pela tua glória. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. Jesus Cristo já pagou o preço para que pudéssemos ter acesso à tua santa presença. Nós te agradecemos por isso, mas nós queremos permanecer em tua presença. Nós não estamos aqui para assistir uma palestra, nós estamos aqui, Senhor Deus, para ter um contato pessoal contigo. Por isso, Deus, vem com a tua presença e a tua glória durante a palavra, vem ministrar os corações, vem ministrar o meu coração. Nós desejamos sentir a tua presença, nós desejamos sentir a tua glória, nós desejamos sentir o Senhor nos conduzindo, Pai, na direção que o Senhor deseja, para cumprir em nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vem, Espírito Santo, encontre liberdade em nosso meio, encontre liberdade neste altar. Mais uma vez eu me coloco diante de ti, reconhecendo as minhas limitações, sabendo que não tenho absolutamente nada de mim mesmo para oferecer, mas careço, dependo da tua presença e da tua glória. Quero fluir neste altar, quero que a tua presença flua através de mim, Pai, mas para que o teu nome seja engrandecido e glorificado, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Vem, Espírito de Deus, flua neste local, ministra-nos nessa noite. Nós impedimos desde já tudo que vier para tentar nos impedir de ouvir, compreender e receber a tua palavra. Libera já anjos guerreiros, ministradores, anjos de guerra, com espada de fogo, impedindo em nome de Jesus qualquer ação das trevas. Nós repreendemos toda manifestação contrária, Senhor Deus, todo espírito que se levanta contra a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tenta gerar distração, dispersão, cansaço, sonolência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós cremos em Ti, na Tua vontade, na Tua palavra. Flua nesta noite, neste local, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas a Glória a Deus. Quem estava aqui domingo passado? Nós estamos numa série a respeito dos templos. E nós já falamos sobre o tabernáculo, aquele primeiro tabernáculo de Moisés. Semana passada nós falamos sobre o tabernáculo de Davi. E essa semana, como a comunicação já colocou aqui para vocês, nós falaremos sobre o templo de Salomão. Só que eu quero falar sobre o contexto também da construção deste templo. E como uma história se emenda na outra, como nós gostamos de fazer aqui. Então, nós lemos no domingo passado, 2 Samuel 6, que conta toda aquela história de Davi, estabelecendo a tenda do Senhor, colocando a arca da aliança ali, uma adoração ininterrupta acontecendo naquele local. Só que em 2 Samuel 7, então se você quiser abrir comigo, 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 1, para vocês entenderem todo o contexto, amém? Mais uma noite, esse culto é de focar a atenção aqui, de oferecer a sua atenção como um culto, como oferta de adoração ao Senhor, porque a gente vai ler bastante a palavra de Deus, amém? Então, versículo 1 diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor.
Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Na verdade tem um ponto de interrogação, então eu falhei na entonação aqui, vou repetir. Você construirá uma casa para eu morar? Foi uma pergunta. Então, o versículo 6 diz assim, na verdade, um pouquinho antes, deixa eu explicar esse primeiro trecho que nós lemos. Então Davi morava em um palácio, morava num lugar muito legal, o que quer dizer que ele era muito abençoado por Deus. Então, aquilo que nós falamos no domingo passado, de fato acontece na vida de Davi. Lembra que a Arca da Aliança estava na casa de Obed-edom, e ele fala, e todo mundo começa a falar: olha, aonde a Arca da Aliança está, a presença de Deus está, e ali também está a bênção do Senhor. Então Davi fala assim: eu quero essa arca, e ele faz dessa vez da maneira que ele deveria fazer, faz os sacrifícios que nós falamos domingo passado. Se você não assistiu, assiste lá que ainda está no YouTube, que tipifica o sacrifício de Cristo Jesus, porque ele faz um caminho, né, oferecendo sacrifícios ao Senhor, que monta um caminho de sangue até Jerusalém. Ali ele decreta adoração ininterrupta, 24 horas de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando você faz isso, o Senhor abençoa, queridos, não tem como ser diferente. Por isso que nós abrimos o culto hoje com o Salmo 126, que fala: aquele que lança a preciosa semente com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Amém? Isso é matemática com Deus, é exato. Se você plantar a semente diante do Senhor, no lugar certo, no altar do Senhor, você será abençoado. E Davi foi muito abençoado, mas olha a grande diferença. Apesar de ele ser muito abençoado, ele fica lembrando do Senhor. E ele fala assim: nossa, a arca está numa simples tenda. Eu quero construir algo muito maior para o Senhor. Ou seja, ele não era egoísta, não é alguém que pensa em si mesmo. Agora eu estou bem, que se lasque o mundo inteiro. E principalmente o Senhor, né? Não, ele era um rei justo, ele tinha o coração de Deus. Nós falamos aqui, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E aí ele fala, ele só pensa. E só o fato de ele ter pensado em fazer, ele falou para o profeta Natã: eu moro num palácio e a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Ele só fala isso. E aí o profeta Natã, conduzido pelo Senhor, falou: vai lá e faz o que você precisa fazer. Você fará, você vai fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer, o que você pensou. Então, aí foi um presente para Davi, o aval de Deus de construir o templo. Só que aí continua, e aí eu vou ler, versículo 6, Deus falando ainda através de Natã: não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Então teve os dois tabernáculos, as tendas se moviam também, e ele fala isso. Versículo 7. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? De novo, tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então Deus está falando assim: por um acaso, alguma vez, eu perguntei, por que vocês não me construíram um grande templo, um templo de cedro? Né? Para quem não sabe, cedro é uma madeira muito cara, muito,
glamurosa. Alguma vez eu perguntei isso e a resposta obviamente é não, porque nós não lemos na palavra de Deus até esse momento alguém a quem Deus tivesse dado a ordem de construir um templo. Então, o que Deus está fazendo é, na verdade, se agradando do coração de Davi e das intenções de Davi. Davi, um simples mortal, um ser humano, surpreendendo o coração de Deus. Olha que interessante. Fala assim, alguma vez eu pedi isso? Vamos ler o versículo 8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Deus falando para Natã, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser soberano do meu povo Israel. Deus só está falando assim, lembra de onde eu te tirei? Você não era absolutamente nada, você era um simples pastor de ovelhas, das poucas ovelhas de teu pai, como um irmão um dia havia dito a ele de forma pejorativa, você é um pastorzinho de ovelhas, e Deus faz ele lembrar disso, e faz ele lembrar onde ele está agora, onde ele está morando agora, o quanto Deus está o abençoando, e continua, versículo 9, quem está comigo diz amém, diz assim, deixa eu pegar uma aguinha aqui antes, diz assim, sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos, agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados, povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel, também subjugarei todos os seus inimigos, saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia, quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Queridos, o que acontece aqui? Deus, ele se mostra surpreendido com o coração de Davi, e ele fala uma coisa tão linda e tão necessária que nós compreendamos isso. Olha, no início ele fala assim, sempre estive com você por onde andou. Davi foi fiel a ele, e ele foi fiel a Davi. Em todas as guerras, todas as vezes que Saul perseguiu ele, Deus estava lá para protegê-lo, porque ele foi fiel em todo o tempo, contra os filisteus, e em todo o tempo, sempre estive com você, eliminei todos os seus inimigos. E agora, olha o que ele fala, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Tem gente, tem cristão que demoniza fama, demoniza dinheiro, como se fosse algo do diabo, e não é. Agora, o amor por essas coisas sim é. Olha que interessante. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. Esse tem que ser o nosso desejo. Sabe, Jesus falou assim, quando você perder a sua vida, você vai encontrar. Olha que interessante, Davi não buscava essas coisas, ele buscava o coração de Deus, ele buscava ao Senhor, e Deus decidiu, eu vou te fazer famoso, eu vou te colocar num palácio, eu vou te prosperar. Dá para entender? Você vira para o Senhor e fala, tua presença vale mais.
E Deus fala assim, esse eu posso abençoar, porque Ele sabe, eu sondo o coração, Deus sonda o coração, e Ele vai lá no mais profundo do seu íntimo e vê que você está cantando de todo o coração, com a sua verdade, e por mais que você já tenha identificado em você um desejo pelas coisas deste mundo, sendo que a palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele, ele se torna inimigo do Pai. Só que se você percebe um amor pelo mundo, você já começa a dizer, Deus, arranca de dentro de mim, arranca do meu interior qualquer amor pelas coisas deste mundo, porque não há nada de mais precioso do que a tua presença em minha vida. Tua presença vale mais do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, que as coisas deste mundo possam me proporcionar. Tua presença vale mais. E aí, Deus, Ele promete que vai abençoar Davi em todos os seus caminhos. E Ele de fato abençoa, porque não teve nenhum rei antes dele nem depois que estendeu as fronteiras de Israel, que conquistou territórios, que adquiriu terras, posses, como Davi. Se você vê o mapa de Israel antes de Davi e pós-Davi, você percebe, naquela época era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que guerreava segundo as direções de Deus e conquistava o que Deus tinha para ele. Fala assim, eu quero, Senhor, conquistar 100% daquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu buscarei primeiro a tua presença, porque ela vale muito mais. Amém? E aí, Deus fala para Davi assim, mas não é você que vai construir o templo. E aí ele explica depois, você derramou muito sangue, e eu não quero que seja você que construa o templo, mas vai ser o seu filho. E para quem é pai sabe que fazer uma promessa para o filho é como se estiver fazendo para você mesmo. Abençoar o filho é abençoar o pai, sim ou não? Então Davi fica feliz com isso. Opa, não sou eu, mas vai ser meu filho. E aí ele fala sobre a misericórdia de Deus. Quem estava aqui domingo passado ouviu que Davi, por um poder sobrenatural e soberania de Deus, tipificou a misericórdia do próprio Jesus. Lembra? A gente falou aquela questão do véu, que antes tinha o véu e agora não precisava do véu, e todo mundo adorava diante da arca. Então Davi tinha a misericórdia de Deus. E na continuação desse verso 13, a gente não vai ler tudo aqui, você lê na sua casa, mas ele continua dizendo e falando que exercerá a mesma misericórdia sobre a vida do filho. Ele falava assim, olha, na época de Saul, eu fui justo, eu fui juiz. Não que ele deixou de ser justo, mas como ele é soberano, ele pode perdoar quantas vezes ele quiser. Dá para entender isso? A hora que ele quiser, ele é soberano. Ele é o juiz poderoso, o juiz justo. E aí, ele fala assim, se ele vacilar, eu vou lidar com ele de uma maneira, mas o reino, a dinastia de Davi permanecerá. E isso acontece de fato para que até chegar em Jesus, a genealogia de Davi permaneça e Jesus seja o descendente do próprio rei Davi. E durante todos os reis falava, fez o que era bom segundo Davi seu pai. Dá para entender isso? Muito legal. O nome de Davi foi lembrado até o final. Mas quando ele ouve tudo isso, nós ainda estamos aqui no capítulo 7, e eu quero ler a oração de Davi, porque é algo tão poderoso, tão precioso. Eu comecei a ler essa semana mergulhando nesse texto, e eu chorava ao ler esse texto. Então agora eu vou ler um texto um pouquinho maior, que é tão precioso, tão poderoso. Eu te aconselho a ler ele mais vezes durante essa semana, para deixar essas verdades penetrar de uma maneira muito poderosa em seu coração.
Porque Davi, como nós dissemos, o tabernáculo era um local de adoração. E quando ele ouve todas essas palavras de Deus, ele vai até esse local de adoração. Vamos ler a partir do versículo 17 agora. Diz assim: E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesse até este ponto? Até esse ponto ele está falando assim: para que eu seja tão abençoado dessa maneira. Quem sou eu e quem é a minha família para que me trouxesse até esse ponto? Do que o Senhor já me abençoou até agora e do que o Senhor está prometendo fazer. Davi já está pensando lá na frente: você prometeu construir um templo através da minha família. E como se isso não bastasse para ti, Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família, deste teu servo. Futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Ele está perguntando para Deus assim: tu és tão fiel assim, ó soberano Senhor? É assim que procede com os homens? Que mais Davi poderá dizer? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor, por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste feitos grandiosos e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. Quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar as nações e seus deuses, e diante dessa mesma nação que libertastes do Egito, tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste ao teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ele continue para sempre na tua presença. Tu, soberano Senhor, o prometeste, e abençoa por ti, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Até aí. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Realmente eu fico impactado com esses trechos da palavra de Deus. E nessa história eu fico impactado com os dois lados.
obviamente, muito superior, primeiramente, ao nosso Deus, a sua fidelidade, a sua soberania. Esse Pai, que mesmo sendo Deus poderoso, soberano, grande, se importa com seus filhos, olha para os seus filhos, para a fidelidade dos seus filhos. Mas eu vejo também um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha pessoas que o honravam, pessoas que valorizavam as suas qualidades, um homem que era um guerreiro, valente de guerra, pegava sua espada e ia para cima, avançava, mas que falava: quem sou eu? E quem é a minha família para que o Senhor me traga até este ponto? Sabe o que é isso, queridos? Davi, ele reconhecia as suas limitações humanas, inerentes a qualquer ser humano na face da terra. Talvez ele fosse um dos homens mais inteligentes, mais fortes, mais poderosos da geração dele. Porém, ele sabia que tudo de bom, que tudo que cooperava para o bem dele, não poderia ser fruto do seu próprio esforço ou da sua própria capacidade. Dá para entender isso? Quem reconhece Deus como soberano em sua vida e o coloca de maneira tal, engrandece a Deus em todas as coisas que faz. Nós temos dito muito essa palavrinha que chama corandel, engrandecer, glorificar a Deus em todas as coisas. Conhece isso, o segundo passo imediato é exaltar muito a Deus. Nesse trecho que nós lemos, ele repete várias vezes: ó soberano Senhor, ó soberano Senhor. Ele reconhece que Deus está muito acima, muito além. Um rei como Davi, admirado por muitos, com frutos observáveis, era possível observar tudo que ele avançava e tal. Olha a diferença, como por exemplo, um cidadão que já governou esse país democraticamente, que disse se comparar com Jesus Cristo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela perde totalmente a noção do que é o homem perto de Deus. Eu sempre repito Gênesis 3,19, eu sou pó e para o pó eu vou voltar. E que o Senhor me permita jamais me esquecer disso. Porque quando eu reconheço que eu sou pó, que eu sou limitado, isso me impede de me engrandecer a um nível que eu não devo jamais. Eu devo reconhecer-me como pó, como ser humano limitado. Tem um momento que Davi fala assim: cumpre a tua palavra na vida da família desse teu servo, para que o seu nome seja engrandecido. Meu, é muita ousadia de um homem de Deus e muita convicção dos seus próprios atos, sabendo que glorifica a Deus, e nós percebemos pela oração dele que ele de fato glorifica a Deus. Ele dizer para falar para Deus abençoar ele e a família dele, para que o nome de Deus seja engrandecido. Porque ele tem certeza que ele nunca vai roubar a glória de Deus. Ele sabe que o coração dele naquele momento, e ele mesmo diz: solta o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. É insano eu querer esconder algo de ti. Você solta o meu coração e sabe que o meu desejo é te engrandecer. Então cumpre as tuas promessas para que o seu nome seja engrandecido. Queridos, isso é orar a palavra de Deus. Eu já falei tantas vezes de um livrinho que a gente leu aí, que chama Orar a Palavra de Deus. Ele fala: pode me abençoar, porque o seu nome será glorificado, Deus. Vira para ele com sinceridade e fala: pode abençoar, pode cumprir tudo que o Senhor escreveu aí, tudo que o Senhor deseja liberar ao meu favor, a favor da minha família, a favor da minha filha, das gerações posteriores. Libera!
O seu nome será glorificado. Primeiro ele reconhece quem ele é. Depois ele engrandece aquele que é digno. E depois ele começa a interceder. Ele fala assim: confirma a tua promessa para com o teu servo. Confirma a tua promessa para com a geração do teu servo. Ah, Senhor Deus, cuida dos meus filhos. Ah, Senhor Deus, alinha os meus filhos segundo o teu coração. É uma apresentação como essa que fala assim: Deus, hoje ele não tem intelecto suficiente para decidir pelo Senhor, mas eu apresento diante de ti e falo: ah, se vier um desejo de pecar, arranca dele com mão poderosa. Se o mundo tentar tragar, tira o mundo de perto dele, que ele seja estragado pro mundo. E ele reafirma e confirma, dizendo: o Senhor já prometeu, mas confirma a tua palavra e realiza. Como eu disse, Davi tocou o coração de Deus neste nível só por ter sido proativo. Você sabe por quê? Esses dias eu estava no curso de líderes aqui numa terça-feira, conversando com as pessoas que estão fazendo o curso. E eu falei assim: o que aconteceu na igreja primitiva, que as pessoas doavam todos os seus bens, não era porque pessoas com boa oratória ficavam dando argumentos para elas doarem, não. Foi porque a salvação de Jesus Cristo alcançou a vida deles de maneira tão poderosa que eles jamais podiam imaginar. E eles falavam assim: não tem um projeto no universo que se compara com o projeto de salvar vidas como eu fui salvo. Então, se eu quero investir recursos em um projeto que vale a pena, é esse projeto que eu quero investir meus recursos. O reino de Deus. Então, quem fazia isso era o próprio Espírito Santo. A palavra de Deus fala que eles vinham e entregavam. Queridos, jamais uma boa oratória, um bom convencimento, a palavra de Deus diz que não é por convencimento, faria uma pessoa doar todas as coisas. Mesmo naquele ambiente onde muitas pessoas faziam isso, Ananias e Safira ainda tentou enganar, dizer que deu tudo, mas não dar tudo. O Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo nos impele a fazer algo. O Espírito Santo de Deus nos conduz a desejar entregar a nossa vida totalmente diante do Senhor. É só o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós aqui não ficamos, horas e horas falando sobre dízimos e ofertas. Porque nós clamamos para que o Espírito Santo de Deus convença a mim e a cada um de vocês da liderança, ao que acabou de chegar. E na verdade os visitantes a gente tira dessa, porque a gente sabe que é tanta guerra lá fora, falando sobre dinheiro e dessas coisas. Fala assim: não pensa nisso agora, você tem que pensar em Jesus Cristo primeiro. Foca nele, tenha a tua salvação nele, e depois deixa a presença do Espírito Santo fluir de maneira leve. Por isso que a gente lê, relê, e a pastora fez a gente repetir hoje aqui: cada um dele conforme determinou no seu coração, não por pesar por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então é espontâneo.
é completamente espontâneo, tem que ser voluntário, tem que ser um desejo que arde no seu coração por algo que faça sentido na vida. Tem que ser algo assim, sabe? E Davi tinha algo dentro dele. Ele era abençoado pelo Senhor e não tem nenhum problema nisso. Ele era um homem nobre. E aí ele falou assim: eu preciso impactar ao Senhor. Não é porque alguém está pedindo, não é porque alguém com boa oratória está me convencendo de doar algo. Não, eu preciso fazer algo pelo Senhor. E ele fala sobre uma intenção com o profeta Natan. Ele fala assim: sabe, tem algo dentro de mim dizendo: você mora num palácio, mas a arca do Senhor está numa tenda. E ele tocou tanto o coração de Deus com essa decisão proativa, que Deus fala tudo isso e todo esse diálogo que nós falamos agora. E Davi se sente extremamente constrangido. Cara, imagina você com uma simples intenção. Não vou perguntar, mas quantos pais não fazem aquele negócio assim: deixa eu ver o coração do meu filho, me dá um pedaço desse doce. Eu falo para Mari, por exemplo, que tem coisas que ela já não ganhou, vamos ser sinceros aqui, né, abertamente, por conta de algum tipo de desobediência. Tipo assim: Mari, eu tenho um doce na minha gaveta, de vez em quando eu faço isso e ela já até sabe. Eu deixo um doce lá na minha gaveta no meu escritório. Mari, vem aqui. Não vem na hora. Falo: perdeu Playboy. Aí outro dia: Mari, vem aqui. Imediatamente ela veio. Falei: nossa filha, glória a Deus pela sua obediência. Tá aqui, ó. Sabe esse docinho aqui? Você não ia nem saber que perdeu se você não obedecesse imediatamente. Com Deus é a mesma coisa, queridos. Sabe, tem coisas que Deus tem para liberar, que não é que é um castigo, Ele não te dá. Ele é soberano, tudo é dele. Se você obedecer, Ele te dá. Se você não obedecer, você não vai nem saber que perdeu algo. Porque Deus é Deus. Ele é dono de tudo, de todas as coisas, naturais, materiais ou espirituais. Ele é dono de tudo. Então, quando Davi toma essa decisão proativa, Deus fala assim: então você vai ser abençoado nisso. Já pensou ter uma promessa dessa de Deus? Já pensou ter a garantia do Deus Todo-Poderoso, que nele não há sombra de variação? Você fala: se soubesse, tinha sido eu que tinha falado que ia construir o templo, né? Porque, que bênção que ele recebeu. Mas é exatamente assim que Deus trabalha. 1 Reis 2, versículo 1, vamos ler. Porque eu estou dando um salto aqui na história, para a gente pular do momento em que Deus promete que esse templo será construído, até o momento que isso de fato acontece. Nesse meio do caminho, porque Davi não construiria o templo, ele continua avançando o território, muita coisa acontece, muita coisa mesmo. Depois você lê toda a história de Davi, não vou ficar citando, senão eu quero falar mais e mais sobre cada tema. Então, 1 Reis 2, versículo 1, quem está comigo diz amém. Diz assim, ó: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Queridos, olha que momento poderoso. Davi, sabendo que estava muito velho, depois você lê lá todo o capítulo, até um outro filho quis tomar à força o reino, enfim, mas Davi, com autoridade ainda, chama o teu filho Salomão, aquele que Deus disse que seria
Lembra que lá na hora que a gente leu, falou assim: um filho teu que eu escolher fará isso. Deus escolhe Salomão, e Davi agora está ali, instruções de pai para filho. Muito forte, muito poderoso. Seja forte, seja homem, obedeça ao que o Senhor teu Deus exige, para que o Senhor cumpra aquilo que prometeu para o seu velho aqui, ó. Deus me prometeu, filhão, que as nossas gerações ficará para sempre no trono de Israel. Mas para isso você tem que obedecer. É como um pai disse para o filho assim: Deus prometeu me abençoar em todos os meus caminhos. Deus prometeu honrar e estar comigo, e ir adiante de mim e arrancar os nossos inimigos da nossa frente. Deus prometeu, filho. A tua responsabilidade agora é: permanece fiel a Ele e honra o Senhor teu Deus e o Deus do seu pai aqui. Olha a instrução poderosa do pai. E aí, continuamos. 1 Reis, capítulo 5, versículo 3. Salomão ouve todas as histórias do seu pai Davi e decide construir o templo do Senhor. Então ele vai para um rei de um outro povo, mas que ele sabe que tem as melhores madeiras. Enfim, depois você lê lá, ele fala assim: vocês são o povo que melhor cortam árvores. Na época era uma habilidade muito, valiosa. Então, 1 Reis 5, versículo 3, diz assim: tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra do nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, olha que interessante, ele fala assim, quando ele falava de Davi, ele falava o Deus de Davi. E agora Deus colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele fala: mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Olha que poderoso um rei fala isso. O que meu pai conquistou me deu estabilidade financeira, estabilidade emocional. Meu pai foi para a guerra, avançou, pagou o preço, me ensinou os caminhos do Senhor, e agora tem paz em todas as fronteiras de Israel, e eu não tenho que enfrentar nem guerra, nem calamidade. Que extraordinário isso! Temos falado tanto sobre isso, e o nosso desejo é preparar o caminho para os nossos filhos naturais, para os nossos filhos espirituais, pagar o preço, avançar, ir na frente, ensinar. E Salomão soube reconhecer isso. Eu não preciso enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá um templo em honra do meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei aos teus servos o salário que determinares. Sabe que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores como o seu povo, os sidônios. Então, queridos, Salomão, ele se lembra das promessas que Davi fez a Deus, e que Davi pediu para que Salomão cumprisse. Na hora do conforto, ele poderia sentar lá no seu palácio e ficar de boa, falar: não vou só curtir aqui à vontade. Mas na hora que Deus te abençoa e te dá paz, é para você se lembrar de todas as promessas que você já fez a Deus e falar: eu vou cumprir cada uma delas. Na hora que o Senhor te dá paz,
É para você se ajoelhar, se lançar no altar do Senhor e buscar o coração de Deus e falar: Deus, aonde eu posso contribuir com as tuas missões aqui? Eu não quero ser egoísta, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero avançar segundo a tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor deseja. É um templo que precisa ser construído, porque o Senhor deseja habitar no meio do teu povo. Ele falou para Davi: não há nenhum lugar onde eu possa habitar no meio de vocês. A importância do templo, como nós temos dito desde o início. Aí 1 Reis 6, versículo 1 diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Olha que poderoso, que marco na história de Israel. Está escrito de maneira assim, olha, registra que foi 480 anos depois que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Hoje nós somos uma nação grande, poderosa, com paz nas fronteiras, e agora começa a construir o templo do Senhor aqui. Por isso que eu gosto de história. Sabe quando a gente olha para trás e fala assim: meu, a gente era uma célula, aconteceu isso. Aí agora, no dia 1º de abril de 2017, está acontecendo o primeiro culto no Bola de Neve São João. Poderoso isso. Porque um templo é onde as pessoas se achegarão a Deus, e é exatamente o que acontece. 1 Reis 6, versículo 9, diz assim: assim ele construiu o templo e o terminou. Tem os detalhes, claro, eu não entrei nos detalhes, depois se você quiser você lê lá. Fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro, e fez salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, pé direito alto, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio à sua mão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi, e viverei no meio dos israelitas, e não abandonarei Israel, meu povo. Será que vocês estão entendendo? Se seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz ao teu pai, aos seus pais espirituais, aos que vieram antes de você. Viverei no meio da igreja Bola de Neve São João, e não abandonarei o meu povo. Viverei no meio de vocês. Vai para 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Coloca aí para mim na tela. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus, prata e ouro e todos os utensílios. Davi, muito tempo antes do templo ser construído, ele falou: isso aqui é de Deus, isso aqui é para o templo do Senhor, está separado, eu não mexo. Salomão, muitos anos depois, pega tudo isso e traz. Eu imagino o coração de Salomão dizendo: Davi, meu pai, amava a Deus. Davi, meu pai, amava a Deus. Ele queria construir esse templo e levou até o fim.
E ele traz as coisas de Davi, seu pai. E no versículo 4 do mesmo capítulo 5, diz assim: quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo de acordo com as leis de Moisés. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, santificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. O que eu falei? E como é? E o que eu disse? Brincadeira. Vocês entenderam, né? Sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Ele fez conforme havia determinado a lei de Moisés. Vocês lembram da direção do Pai? Se você fizer exatamente como o Senhor manda, segundo a lei de Moisés. Segundo a Crônica 5, versículo 11. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a quem pertenciam. Sabe, não importando qual escala eles eram. Todos eles, todos os levitas, estavam consagrados naquele grande dia. Consagrado significa se santificar, jejuar, se separar. Falar assim: hoje é o dia da inauguração, hoje é o dia que o Senhor cumprirá a promessa que fez para Davi, que Salomão, seu filho, decidiu ir adiante e cumprir. Hoje é um dia importante. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em unissono, em um só som, de uma só voz, louvaram e engrandeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor encheu o templo. Você pode já fechar os seus olhos. Você pode já entrar nesse ambiente. Você pode já valorizar esse momento. Como o povo, os levitas, os sacerdotes valorizavam aquele momento. Estamos aqui no dia em que o templo de Salomão está para ser inaugurado. E eles estão tão cheios da presença. Eles estão tão cheios de temor. O coração deles transborda com tanta fidelidade, com tanto pagamento de preço, com tanta oferta voluntária. Eu não pude entrar nos detalhes das ofertas voluntárias, mas as pessoas levavam seus próprios recursos voluntariamente, ouro, prata, bens, porque há um projeto grande. Há um projeto de estabelecer o reino de Deus será estabelecido. Então eles se consagram, então eles fazem volta. Sabe, eu já tenho
Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós. A tua Shekinah, ai, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos. Derrama a tua Shekinah.
com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos, que ele cresça e que eu diminua, e que eu apareça, que eu me constranja e com a sua glória. Servo de todos os irmãos, que ele cresça e que eu diminua. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exalto o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exalto o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, exalto o Rei da glória, exalto o Rei da glória, o Rei da glória, ambiente de glória, Senhor é bom, ambiente de glória, o anjo de homem. Os anjos dos homens exaltam aquele que é digno, não há ser humano na terra que se compare a ti, ó Rei dos reis, e Senhor dos senhores, seja adorado, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos de homens, exalta o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, e anjos e homens, exalta o Rei da glória, e no ambiente de glória, no ambiente de glória, e anjos e homens, exalta aquele que era, aquele que é, e que há de vir, e que há de vir, aquele que era, aquele que é, e que há de vir, que ele cresça, eu diminua.
enquanto os levitas tocavam os instrumentos, eles levantavam a sua voz em louvor ao Senhor e cantavam: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Faz o seu próprio louvor agora. Levanta a sua voz de louvor. Torres bom. Habita em ti. Tu és bom, tu és fiel. Em ti não há sombra de variação. Todos que têm implantado as suas sementes diante do altar do Senhor, ainda que com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Todos que têm sido fiéis a ti colherão a fidelidade. Tu és bom, em todo tempo és bom. Todos que têm desejado estabelecer o teu reino e glorificar o Senhor em todas as coisas. Aqueles que têm amado a sua casa, ó Deus, ou os teus filhos, aqueles que têm doado os seus tempos, aqueles que têm semeado os seus talentos. O Senhor é bom, o Senhor é bom.
Teu amor é pra sempre. Teu amor é pra E o que eu posso te dar? O que eu posso te dar? Porque eu, ser humano simples, limitado, posso te dar por tudo que tu és. Eu posso me unir aos meus irmãos e te render glórias, graça, adoração. Nós podemos te dar adoração, Jesus. Podemos declarar que tu és bom. Tu és bom. Alguém de vocês aqui já perdeu algum querido na família? Talvez agora, durante essa pandemia, por conta do Covid, ou alguém que você amava muito, e você perdeu alguém que você ama muito e amou. Talvez um filho, talvez uma gestação, talvez um casamento. Talvez você tenha perdido uma ou mais coisas na sua vida. Mas você chegou até aqui.
Deus é bom. Deus é bom. Até no nosso momento de dor, Ele é bom. Até nas nossas guerras, Ele é bom. Até quando a gente perde, com Deus a gente ganha. Talvez um emprego e aí você ficou desesperado, mas com Deus, quando a gente perde, a gente ganha, porque Ele é bom. Ele é bom e as coisas não fugiram do controle dEle. Talvez a notícia hoje não seja a que você queria que fosse, mas Ele é bom. Não fugiu do controle dEle. A alegria de Deus é a sua força. A alegria de Deus é a minha força. Deus é alegre. Tudo que Deus fez é perfeito. Nós cantamos isso hoje. 100 bilhões de estrelas louvam, eu também vou louvar. No vale ou no monte, nós vamos louvar, porque Deus é bom. Porque hoje nós temos liberdade na presença dEle, do Espírito dEle. Nós podemos nos achegar sem separação, sem intermediador, a não ser Jesus Cristo. É o único, Jesus Cristo, o único intermediador entre nós e Deus. O único caminho que nos leva até Deus. Pega tudo isso que você acha que você perdeu e coloca na mão de Jesus. Sabe o que Ele fez com tudo isso? Ele pagou o preço lá na cruz. Ele sabia da tua dor, da minha dor. Ele sabia do dia de hoje. E aí Ele falou assim: eu te amo e eu vou me entregar por você. Não tem nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhuma enfermidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nenhuma dor, nenhum luto, nenhum tempo que se chama hoje, porque o nosso Deus, Ele é atemporal. Ele está pegando algumas pessoas específicas hoje aqui no colo. Alma. Essa mentira de que você perdeu. Deus te diz nesta noite: você ganhou a vida eterna. Você é meu, separado. Com Deus, quando se perde, é que se ganha. O nosso lugar é em Deus. Não há outro lugar. Não adianta bater em outra porta. Não adianta tentar outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Você não perdeu. Você não perdeu. Você ganhou. Você ganhou a vida eterna. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria dele. Deixa Deus estar agora. Ele está agora. E é Ele quem te fortalece. Ele quem te sustenta. Ele quem te capacita. Não é a tua força mesmo.
Somos sua herança, Ele é o nosso galardão, o teu olhar de graça nos atrai a redenção. Jesus, seu imenso amor, derramado na cruz por nós, nos deu vida, nos deu salvação. É o que temos de mais precioso. Nada nesse mundo, Senhor, poderia se comparar com a salvação que temos em Ti, Jesus. Sabe, após a inauguração do templo, ainda naquele dia, naquele grande dia, em 2 Crônicas 6, Salomão faz uma oração tão preciosa, pedindo a Deus que as orações feitas naquele lugar fossem ouvidas. Sabe, no dia 1º de abril de 2017, no nosso primeiro culto nesse espaço, a gente falou sobre toda essa história. E eu fiz uma oração semelhante à de Salomão, dizendo: Deus, que as orações feitas neste local sejam ouvidas. E a resposta de Deus a Salomão, que serve também para nós, está escrito lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Se você está aqui hoje e você ainda não fez uma oração de arrependimento, uma oração
de reconhecimento que só Jesus pode resolver todas as coisas que você não pode. E se você hoje sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração, porque nenhum ser humano é capaz de fazer você tomar uma decisão dessa. Nenhum argumento humano pode te convencer que você precisa de Jesus. É o Espírito Santo que nos convence. E se você está sentindo isso, de que você precisa dele, é o próprio Espírito de Deus fazendo isso em seu coração. Então eu gostaria de convidar todos a fecharem os seus olhos, curvarem as suas cabeças por um instante. Mas se você deseja aceitar Jesus Cristo na sua vida, se arrependendo dos seus pecados e desejando viver eternamente com Ele, eu te convido a fazer uma oração junto comigo. Coloca a mão no seu coração e declara assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. E o Senhor disse que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, que o Senhor ouviria dos céus. Eu estou aqui hoje, me arrependendo dos meus maus caminhos. Ouve do céu, Senhor. Perdoa os meus pecados. E sara a minha vida. Sara a minha alma. Cura as minhas emoções. Cura o meu espírito. Para que eu tenha vida eterna. Sara a minha família. Minha casa. Sara a minha terra. A minha nação. Eu te peço. Desde já te agradeço, Senhor. Porque a tua promessa. Que se eu reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. O Senhor me daria a vida eterna. Então eu estou aqui. Escreve o meu nome no teu livro. Para que eu viva contigo para sempre. E me dá o teu Espírito Santo. Para que eu viva os teus princípios. Exercendo-os. Conforme o rei Davi. Honrando-o. Em nome de Jesus. Assim que eu oro. Amém. E amém. Dá uma salva de palmas para ele. Levanta esse mão direita bem alto. Antes disso, levanta o seu tablet bem alto. Boas-vindas. Você que fez essa oração aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos orar por você, pela tua família. Se você assim desejar, podemos caminhar juntos. A palavra de Deus, ela diz que é melhor sermos dois do que ser um, porque se um cair tem quem o levante. E é baseado nisso que nós estamos aqui. Esse ministério é chamado Boas-Vindas, para, se você assim desejar, nós estarmos juntos com você daqui em diante, amém? Ou pelo menos orarmos, termos a oportunidade de orar pela sua vida e pela tua família. Ninguém vai ficar te mandando um monte de mensagem, não vai entrar em nenhum mailing da igreja, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas se for agora, se você assim quiser, a gente vai te convidar para uma célula e vamos orar pela sua vida e pela tua família. Não vai embora sem deixar o seu contato ali com o Boas-Vindas, essa galera simpática. Olha lá o sorrisão na máscara da Grazi, ó. Obrigado, Boas-Vindas. Amém, queridos? Se nós mantivermos os preceitos do Senhor passados de geração em geração, Davi para Salomão, e a palavra de Deus chegou até nós. Nós estamos aqui para viver. E se nós
nos humilharmos, como diz nesse trecho que nós acabamos de ler, o Senhor vai sarar a nossa terra, amém? Inclusive dia 7 é o dia da independência do Brasil, e nós cremos em nome de Jesus, que o Brasil é a nação do Senhor Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? E nós declaramos em nome de Jesus Cristo que o Brasil é essa nação cujo o Senhor é o seu Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Amanhã a intercessão vai estar aqui, rachando de orar pelo nosso país. Vamos entrar dia 7, que é um dia importante para o nosso calendário, clamando para que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso país e que a vontade dele se cumpra em nosso país. Amém? Ore também pelo Brasil. Quinta-feira teremos uma palavra com este tema, então venha também em nome de Jesus. Amém? Agora sim, levante sua mão, direita bem alta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. E domingo que vem continua a série dos templos com o templo de Zorobabel, Esdras. Amém? Vamos mergulhar na palavra de Deus e deixar Ele nos ministrar em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão, a consolação, o poder, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, de hoje para tudo sempre, até que Ele venha. Tenha uma semana abençoada, maravilhosa na presença de Deus. Um beijo no coração. E é isso. Tem cantina? Tem cantina. E dá um soquinho em alguém aí, vira pro lado, dá um